Eu sou o Lucas, eu sou residente aqui R1 da Medicina Esportiva da Unifesp, aqui no SET. Talvez vai ter um pouquinho de barulho que eu estou apresentando aqui do auditório, então se alguém entrar no auditório aqui, alguma coisa, vai fazer um barulhinho aí, se atrapalhar vocês avisam que eu repito alguma coisa e tudo mais. Bom, hoje então eu fui incumbido de falar sobre diabetes mellitus e o exercício físico. Vou fazer uma apresentação mais correlacionando à questão do valor da glicemia nos diabéticos tipo 1, e vou começar apresentando um pouco para a gente sobre os tipos de diabetes, né? Que a gente sempre fala da tipo 1, tipo 2, mas não são as únicas que existem. Então, só para a gente lembrar, a diabetes tipo 1 ela é uma destruição das células beta-pancreáticas, em que você tem uma deficiência praticamente total de insulina, né? Os pacientes no início eles podem ainda ter aquela reserva pela lua de mel e tudo mais. Lembrar que a gente tem a tipo 1A e a tipo 1B, em que a tipo 1A a gente vai ter uma presença de algum alto anticorpo, como anti-GAD, anti-ZNT8, anti-insulina. E na tipo 1B, às vezes a gente não vai conseguir identificar nenhum desses autoanticorpos. Lembrar do histórico familiar positivo, que é em torno de 5 a 10%, não é um histórico familiar tão presente, né? E eles vão cursar com o desenvolvimento da doença já desde da vida infantil ali, desde os 10 anos, abaixo de 25 a gente vai ter o diagnóstico. Existe o tipo LADA também, que é aquele como se fosse um DM1, só que no adulto, que ele se inicia na idade adulta mesmo, e você vai ter pelo menos um autoanticorpo presente. Esses indivíduos eles têm um início gradual da glicemia, e eles têm uma preservação um pouco mais prolongada da secreção de insulina. A gente tem o tipo 2, que é o que a gente mais vê na população, que seria aquele em que cursa com uma hiperglicemia e uma resistência da glicemia, evoluindo para um tempo aí também com uma deficiência. Em geral, vai ser indivíduos com mais de 25 anos, obesos ou no sobrepeso, e eles não têm um autoanticorpo positivo, com um histórico familiar positivo bem importante. Temos o tipo MOD, que são principalmente 14 tipos, né, que são diabetes monogênico, tem uma transmissão autossômica dominante. Aqui eu quis trazer só a tabelinha dos 14 tipos que a gente tem. O tipo 2, que é o MOD 2, que é pelo gene envolvido do GCK, ele é o mais comum, né, que a gente vê da frequência de casos. Em geral, ele vai cursar com uma hiperglicemia leve, assintomática e normalmente estável. Bom, trouxe aqui o diagnóstico de laboratorial de diabetes tipo 2. Lembrar que a gente teve agora esse ano, se eu não me engano, há 2 ou 3 meses atrás no máximo, uma atualização sobre o diagnóstico, no que a gente tem a glicemia de 1 hora do teste de tolerância oral à glicose, que ele entrou como diagnóstico. Então, diabetes mellitus agora, para o diagnóstico, tem que ser maior ou igual a 209 em 1 hora, de 155 a 208 no pré-diabético, e menor que 155 para considerar um teste de TOTG de 1 hora sem alterações. Dos outros parâmetros se mantiveram da mesma forma, uma glicemia de jejum maior que 126, glicemia ao acaso com sintomas, que seria a poliúria, polidípsia, polifagia ou a perda de peso maior ou igual a 200, e a glicemia de 2 horas menor que 140, para a gente não considerar, e maior ou igual a 200, considerando um diabetes tipo 2, e a glicada maior ou igual a 6,5. Em relação às indicações para o rastreamento, a gente tem também, por essa diretriz, que qualquer indivíduo acima de 35 anos a gente deve rastrear, pelo menos com uma glicemia de jejum. Uma idade abaixo de 35 anos com sobrepeso ou obesidade e mais algum fator de risco, entre eles uma história familiar, uma história de doença cardiovascular, uma síndrome metabólica ou até mesmo os sinais indiretos de resistência à insulina, como a acantose nigricans. Pré-diabéticos, em exame prévio, a gente também tem que fazer esse rastreamento. Uma diabetes gestacional prévia, e tem o FINDRISC de alto ou muito alto risco, que tem lá na diretriz, não quis trazer aqui para a gente não se estender muito também nessa conversa. E aqui agora eu trago em relação à avaliação pré-participação esportiva, que a gente tem dentro da medicina esportiva, que a gente preza tanto pela APP, no qual pacientes com qualquer sintoma cardiovascular, independente da intensidade do exercício, ou então indivíduos com a pretensão de iniciar o programa de exercício físico intenso, e indivíduos que passem de um nível de atividade relativamente sedentário para um de exercício mais vigoroso, a gente deve fazer um rastreio desses indivíduos, seja com eletro ou até um teste ergométrico ou um ecocardiograma. E já indivíduos assintomáticos, que vai iniciar exercício de baixa ou moderada intensidade, não se tem uma redução de risco tão importante, pensando no rastreamento. E aqui eu trago da diretriz também, uma avaliação pré-participação esportiva,
em que a gente tem que fazer 3 perguntas: se existem estratificadores de alto ou muito alto risco, se existem sintomas típicos ou atípicos de doenças cardiovasculares, e se eles pretendem fazer exercício de alta intensidade. Se tiver um sim para qualquer uma dessas 3 perguntas, a gente deve rastrear pelo menos com um eletrocardiograma, e se tiver algum sintoma de doença cardiovascular ou acima de 35 anos, também é importante que seja feito um teste ergométrico, pensando em alguma alteração isquêmica desse indivíduo. E se for não para as 3 perguntas, a gente não deve rastrear. Aqui trago, então, os estratificadores de risco. Então, quando a gente classifica o indivíduo como baixo, ele não vai ter nenhum, e vai ser homens menores de 38 e mulheres abaixo de 46. No intermediário, homens abaixo de 49 e mulheres abaixo de 56. Quando a gente fala do alto risco, não importa a idade, a gente vai ter alguns estratificadores de alto risco, como uma diabetes mellitus há mais de 10 anos, da tipo 2, uma história familiar de uma doença aterosclerótica prematura, uma síndrome metabólica, um ITB menor que 0,9 ou algum aneurisma de aorta abdominal. Pensando no muito alto risco, 3 ou mais condições de alto risco já são consideradas esse indivíduo como muito alto: uma diabetes mellitus tipo 1, com uma duração maior que 20 anos e o início após os 18, alguma estenose maior que 50% em qualquer artéria, uma doença renal de muito alto risco, alguma retinopatia ou proliferativa, e síndrome coronariana aguda ou alguma síndrome coronariana prévia também. Pensando nas orientações da participação atlética para esses indivíduos, a gente sempre deve fazer uma monitorização da glicemia. Lembrar que alguns hormônios contrarregulatórios da insulina, como catecolaminas, noradrenalina, adrenalina, glucagon, cortisol e GH, eles podem influenciar num estado hiperglicêmico. E o estresse psicológico, ele pode aumentar esses níveis, tanto pela produção hepática de glicose e uma redução de captação periférica da glicose. Então, lembrar que a gente tem que tomar cuidado com esses indivíduos, até mesmo em clima quente e úmido também pode ter esse aumento da glicemia. E antes do exercício, a gente vai ter uma aferição, a gente deve recomendar que esse indivíduo faça uma aferição da glicemia 2 a 3 vezes a cada 30 minutos, para a gente identificar a tendência da glicemia. Lembrando que hoje a gente tem as tecnologias novas, como o Libre, atualmente a gente teve o lançamento do Freestyle 2 no Brasil, então é uma forma que você não precisa ficar aferindo, fazendo ponta de dedo, e você já vai ter uma seta de tendência. E durante o exercício, o ideal seria a gente aferir essa glicemia a cada 30 minutos. E após o exercício, uma aferição a cada 2 horas por 4 horas, para a gente ter uma identificação de uma hipoglicemia tardia. Quis trazer um pouquinho da resposta glicêmica aguda ao exercício. Então, quando a gente fala do exercício aeróbio, então um exercício aeróbico contínuo de moderada intensidade, ele vai ter uma redução rápida dos níveis de glicose durante o exercício e um discreto aumento após. É importante lembrar que a gente vai ter, em seguida eu vou mostrar um vídeo, mas a gente vai ter uma liberação de GLUT4 pela própria célula, pelo próprio músculo, independentemente da insulina, pela própria contração muscular. E além disso, lembrar que o exercício também faz uma diminuição da resistência à insulina pelo efeito anti-inflamatório liberados pelas miocinas. Lembrar também que o diabético tipo 1, a gente vai ter uma hipoglicemia geralmente que vai ocorrer em torno de 45 minutos após o início do exercício, e uma monitorização por ponta de dedo ou pelo CGM, que é o monitor contínuo da glicemia, que também deve ser recomendado. O exercício resistido ou o treino HIIT, que seria um treino intervalado de alta intensidade, geralmente ele não vai causar uma hipoglicemia aguda, mas ele vai pela liberação das catecolaminas, no sentido de aumentar noradrenalina, adrenalina, ela pode causar uma hiperglicemia de início, no qual a gente vai ter uma mobilização mais rápida do glicogênio hepático e do muscular. E o treino resistido antes do treino aeróbio, ele mostrou uma redução na ocorrência de hipoglicemia durante o exercício aeróbio, por conta dessa liberação primária de catecolaminas e não do estímulo da contração muscular de leve a moderada intensidade. Os exercícios, quando eles são realizados ao final do dia, eles podem estar associados com aumento de risco de uma hipoglicemia noturna. A longo prazo, a diminuição da glicada com exercício aeróbio regular, ele pode ajudar principalmente nos diabéticos tipo 1, em quais tem um pior controle com uma glicada maior que 8%, uma melhora do controle glicêmico, uma redução da gordura visceral, que seria aquela gordura que a gente consegue verificar principalmente da tipo Android, no DEXA, ou então pela relação cintura-quadril, em pacientes diabéticos ou tipo 2 obesos ou com sobrepeso, uma melhora do condicionamento cardiorrespiratório, uma melhora do perfil lipídico.
automaticamente pela redução também da gordura visceral. E quando a gente faz o exercício resistido, a gente vai ter um aumento da massa magra e da força, um aumento da captação de glicose, um aumento da sensibilidade à insulina, uma melhora da glicada após 6 meses de treino. A gente pode ver isso com 3 meses ali, já dá para ter uma observação, mas principalmente após os 6. Um aumento da capacidade da oxidação das mitocôndrias e um aumento da densidade mineral óssea, principalmente nos indivíduos mais idosos, que a gente vai ter aí uma osteopenia ou até indivíduos que tenha alguma outra alteração. E um aumento da taxa metabólica de repouso, que já vai auxiliar também numa queima maior de gordura. E quando a gente combina os dois, tanto o aeróbico como o resistido, eles tiveram uma melhora mais significativa da glicada quando comparada somente ao treino aeróbico. E ambos os treinos apresentam melhora da glicemia, da glicada e do triglicerídeos, quando a gente compara somente com o treino resistido, e um melhor controle glicêmico em condicionamento cardiorrespiratório a longo prazo. Isso a gente vê tanto também na cardiologia, quando a gente fala sobre a questão de VO2 máximo, que aumenta a longevidade, que a gente vai ter uma proteção do risco cardiovascular. Então, essa questão do condicionamento cardiorrespiratório é algo que tem sido muito estudado e é de fundamental importância para a gente prescrever para os nossos pacientes também. Aqui eu trouxe um vídeo explicando mais ou menos como que funciona essa questão da liberação de GLUT4 pelo exercício. De ADP, através da tomada de glicose, independentemente da insulina, através da via de contração mediada. Durante exercícios intensos, uma enzima chamada ADK converte 2 moléculas de ADP em uma molécula de ATP e uma de AMP. A ATP é hidrolisada imediatamente para energia, e a AMP atrai uma proteína ativada para AMP quinase. A AMP fosfato tem um papel similar à proteína quinase B, em recrutar TBC1-D1, a proteína que libera vesículas de GLUT4 para a superfície celular. O cálcio liberado pelo retículo sarcoplasmático durante a contração pode também promover a translocação de vesículas GLUT4 através desta via. O exercício promove a tomada de glicose agudamente e ao longo do tempo para as vias de contração mediada e insulina estimulada. Por consequência, exercícios diários, de moderados a vigorosos, podem melhorar o gerenciamento da glicose em pacientes com diabetes mellitus tipo 2. Bom, então aqui, igual eu tinha comentado previamente, a gente tem essa liberação do GLUT4 pela contração, e o restante do vídeo, que eu não quis também passar inteiro para não estender tanto, ele comenta sobre essa questão das miocinas, que terão um efeito anti-inflamatório dentro da resistência à insulina, que vão melhorar também esse controle glicêmico. E aqui algumas recomendações que a gente tem dentro da literatura. Quando a gente pega o cartaz da OMS, ele comenta sobre exercícios de 150 a 300 minutos, né? Então, teve até ano passado uma discussão em que ele tinha liberado um cartaz com no mínimo 300 minutos, e teve aí depois uma conversa sobre manter entre 150 e 300 minutos de exercício de moderada intensidade, ou então 75 minutos de alta intensidade, que seria o ideal. O treinamento resistido, 2 a 3 dias por semana, deve ser no mínimo que deve ser realizado. Lembrar que o exercício aeróbico só, a gente não pode fazer em mais do que 48 horas. Então, tem que fazer dia sim, dia não e dia sim. E às vezes a gente fala, às vezes o paciente chega para a gente falar, consigo fazer terça, quarta e quinta. O ideal seria que ele fizesse, por exemplo, segunda, quarta, sexta e domingo, para ele não ficar mais do que 24 a 48 horas ali sem exercer nenhum estímulo para a musculatura. Dentro do treinamento resistido, a gente tem que ter aí pelo menos uma série de 10 a 15 repetições, com 5 a 10 exercícios, pelo menos, e um equilíbrio para propriocepção de 2 a 3 vezes por semana, aqui principalmente para a população mais idosa, que é bem interessante a gente evitar quedas, que aumenta tanto o risco de internação. E aqui a gente vai lembrar, então, do Tai Chi, da Yoga, que são alguns tipos de modalidades que podem ser realizadas. A monitorização da glicose nesses indivíduos. No mundo ideal, a gente precisaria que todos utilizassem um freestyle livre ou diabético tipo 1 que tem uma bomba de insulina, seria algo bem importante para a gente, até pela questão de verificar a glicemia e a seta de tendência.
Sinais de hipoglicemia, a gente sempre tem que orientar os indivíduos, às vezes, hoje dentro dos congressos é tão pregado a questão de educação desses indivíduos, que às vezes eles não conseguem corrigir de forma correta, né, acabam misturando gordura, proteína, ou até mesmo fibras ou algum carboidrato de lenta absorção. Então a gente tem que orientar bem essa questão de carboidrato de rápida absorção, no qual a gente pode dar um sachê de mel, um suco de laranja ali, para que ele tenha essa absorção rápida. Lembrar dos níveis de hipoglicemia também, que é importante, às vezes o nível 3 ali, em que o indivíduo vai precisar da ajuda de alguém, que é um quadro bem grave de hipoglicemia. Hidratação, que nesses indivíduos, como nós também devemos ter, né? A gente, aqui dentro da medicina esportiva, a gente calcula em torno de 30 a 50 ml por quilo de água, além do que ele já vai consumir durante o treino, que também tem que ser uma dose correta, não vou entrar muito nesse mérito, mas a gente tem que fazer um cálculo perfeito dessa hidratação. Em relação às restrições de exercício, vou começar primeiro em relação às complicações do diabetes tipo 2, depois em seguida comentarei um pouquinho sobre o diabético tipo 1. Então, primeira condição que a gente vai avaliar é a neuropatia periférica, principalmente a sensitiva, em que o indivíduo às vezes pode ter um maior risco de lesões, de uma osteotomia ou até articulares ou ulcerações. Pode evoluir com uma artropatia de Charcot, então a gente tem que inspecionar bem o interior dos calçados desses indivíduos, ver se ele não vai ter nenhuma lesão, como que está esse pé, avaliar também o tênis que ele está utilizando, se é adequado para o esporte que ele está ou não, e os tipos de meias. Em relação aos exercícios, a gente pede, principalmente para evitar exercícios com impacto repetitivo sobre os pés, então como uma pular-corda, uma esteira com uma intensidade muito elevada, então seria algo que a gente poderia orientar pensando nessa neuropatia periférica. Dentro da neuropatia autonômica, as principais limitações que o indivíduo pode apresentar é uma hipotensão postural ou uma disfunção na termorregulação. Nesses casos, a gente tem que orientar uma boa hidratação para esse indivíduo e lembrar que quando a pessoa está com sede, ele já está provavelmente desidratado. E ele, na neuropatia autonômica, às vezes ele pode até nem sentir essa sede. Então a gente tem que avisar ele para que ele não espere a sensação para tomar água. E valorizar os períodos de aquecimento e desaquecimento, principalmente pela questão dessa disfunção na termorregulação. A gente também tem que evitar, que seria uma das restrições, exercícios em ambientes muito quente ou muito frio. Dentro da retinopatia, o indivíduo vai ter uma redução da acuidade visual, então ele pode ter uma diminuição de reflexo, ele pode ter uma diminuição do campo visual dele. Então, exercícios como luta, carro, como Fórmula 1, esses indivíduos não devem ter uma liberação, porque eles têm maior chance de lesão. Tem as diferenças entre restrição de moderada, grave e proliferativa, no qual na moderada, principalmente, a gente vai ter ali a manobra de valsalva, né, para não fazer um aumento da pressão intraocular, um levantamento de peso. O grave, evitar, além dos exercícios que já foi citado, o salto e luta ou algum esporte competitivo, e na proliferativa, os esportes de raquete de alta intensidade. Dentro da nefropatia, a gente sempre fica muito preocupado, a pessoa é nefropata, tem alguma restrição? Em geral, não tem nenhuma restrição, a gente tem que lembrar, só que ele pode ter uma elevação transitória da proteinúria. E aqui trouxe um cartaz que a gente tem aqui dentro do ambulatório da medicina esportiva, que seria o modelo de orientação para os exercícios, em que a gente já tem tudo preparado, então a gente só coloca o ideal, quanto que ele deveria fazer, quantas vezes por semana, tudo bonitinho. Isso é uma forma para melhor adesão. Então a gente consegue aumentar a adesão do indivíduo quando a gente prescreve esses exercícios de uma forma correta. Até mesmo por entendimento, né? Facilita um pouco que o nosso paciente tenha esse entendimento do que é fazer o exercício e como ele deveria realizá-lo. E lembrar que pessoas com risco aumentado de diabetes mellitus, ou até aqueles indivíduos que estão no pré-diabetes, a gente tem que recomendar também 150 minutos de exercício e uma perda ponderal de em torno de 7%, como a manutenção desse peso perdido. Se isso ocorrer, a gente reduz o risco do desenvolvimento para o diabetes mellitus. Agora eu vou comentar um pouquinho sobre o exercício físico e diabetes tipo 1. Aqui eu trouxe uma tabela com alguns tipos de intensidade, então intensidade baixa, moderada e alta, que seria uma caminhada leve, uma corrida leve ou um HIIT, respectivamente. E aqui um pouco do manejo de como a gente pode iniciar as orientações para o indivíduo diabético tipo 1 do exercício. Então, resumidamente,
essa aqui é uma tabela também da Sociedade Brasileira de Diabetes, em que tem a recomendação específica, no qual qualquer indivíduo que tenha glicemia menor que 90, ele deve ingerir pelo menos de 15 a 30 gramas de carboidrato antes do início do exercício. De 90 a 150, ele consome algum carboidrato, mas ele pode iniciar o exercício. De 150 a 250, ele inicia o exercício, ele não precisa consumir o carboidrato, até que ele fique com um nível menor que 150. De 250 a 350, tem que testar para cetona. Se for possível. Se não for possível, a gente pode recomendar no máximo um exercício de leve a moderada intensidade. No ARC 350, a gente tem que testar. Se for possível testar e estiver presente, a gente não pode realizar o exercício. E se cetona negativa, a gente tem que fazer uma correção da glicemia com doses baixas de insulina, por exemplo, 50% da dose. E evitar exercícios intensos até a redução dos níveis. Aqui eu trouxe essa tabela, é uma tabela para indivíduos que não têm, por exemplo, a capacidade de fazer a seta de tendência por um Libre ou por uma bomba de insulina. E aqui a gente tem, quando tem o monitor contínuo da glicose, em que tem uma seta de tendência, vai orientar um pouco mais sobre o início do exercício. Então, se for maior do que 250, e com uma seta tendendo para cima ou se manter, a gente seca cetonas e considera a correção de 50% para um exercício de baixa intensidade. E se for de alta intensidade, a gente evita o exercício e vai fazer a correção dessa glicemia. Se tiver abaixo disso, se tiver com uma seta de tendência para baixo, está ok para iniciar. De 180 a 250, se tiver com uma glicemia para cima ou mantendo, ele pode começar, mas tem que ser lembrado que a glicemia pode subir. E abaixo, se tiver com uma seta de tendência para baixo, está ok para iniciar. Entre 126 e 180, uma seta de tendência para cima ou estável, seria o ideal, né, para ele começar. E com uma seta de tendência para baixo, a gente pode consumir de 5 a 10 gramas de carboidrato. Menor, de 90 a 124, tem que consumir um pouco de carboidrato, de 5 a 20 gramas, dependendo de como tiver essa seta. E abaixo de 90, ele tem alto risco de hipoglicemia e é obrigatório que ele faça uma refeição antes de iniciar. Aqui eu trouxe também a tabela, que é bem parecida com a brasileira, que é da americana, em que ele muda alguns valores só, no qual ele fala que abaixo de 90, você tem que fazer a ingesta de 10 a 20 gramas e tem que esperar com que essa glicemia fique acima de 90 para iniciar o exercício. De 90 a 125, ele pode iniciar o exercício, e se for um exercício aeróbico, ele tem que fazer a ingesta de 10 gramas. Se for um exercício resistido, ele pode iniciar. De 125 a 180 seria o ideal ali para ele começar um exercício aeróbico, e abaixo, e se for um exercício anaeróbico, lembrar que a glicemia pode aumentar. Pensando em indivíduos de 180 a 270, ele pode começar um exercício aeróbico e pode começar também um anaeróbico, mas lembrar que pode aumentar um pouquinho essa glicemia. E com a glicemia acima de 270, é recomendado que ele faça uma correção dessa glicemia e que ele teste para cetonas também. Aqui eu trouxe um pouco do comportamento glicêmico durante o exercício físico do diabético tipo 1. Então, lembrar que nos exercícios aeróbicos, em geral, a gente vai ter uma redução dessa glicemia. Lembrar que isso é extremamente dependente da intensidade da duração do exercício, mas a tendência de um aeróbico de moderada a baixa intensidade é que reduza, e se for de alta intensidade, provavelmente vai subir. E nos esportes mistos, tem um gap, mas em geral também a gente tem mais uma tendência a elevar a um risco de hiperglicemia do que de hipo a curto prazo. E no aeróbico, que seria, por exemplo, parecido com o HIIT ali, a gente vai ter uma hiperglicemia, dependendo da intensidade também. Então, você vai ter uma elevação dessa glicemia. Em relação a indivíduos que usam bomba ou que têm uma insulina basal bem entendível, né, porque você vai ter aqueles indivíduos que às vezes não vão conseguir utilizar das estratégias que a gente usa como fator de sensibilidade, como a razão de carboidrato, até mesmo a contagem de carboidrato. Então, para eles é um pouco mais complexo, mas quando o indivíduo tem essa noção, a gente pode orientar um pouco melhor para o diabético tipo 1. Lembrar também que a gente pode utilizar o Glic ou o iGlico. Hoje em dia também tem dentro do aplicativo do WhatsApp o Tiabet, que a gente pode pedir para que ele faça essa contagem e que ele entenda um pouco melhor.
Dentro dos exercícios no início do dia, a gente pode pedir para ele reduzir de 20% a 50% da insulina basal e de 30% a 50% da prandial também. Quando o paciente está com a bomba de insulina, a gente pode reduzir a dose de insulina basal em 50% até 1 hora antes do exercício de alta intensidade. E em atletas de esporte de contato, é extremamente importante que a gente remova o dispositivo em torno de 30 minutos antes do exercício. Lembrar que isso é, dentro do diabetes mellitus tipo 1, não existe um bolo, né, uma receita de bolo. Então, é muito uma conduta individualizada, cada indivíduo vai responder de uma forma, às vezes vai ser 20%, às vezes vai ser 30%, às vezes é 40% que a gente vai reduzir essa insulina basal. Aqui traz outra orientação. Então, aeróbico leve, menos 25%, para uma duração de 30% e 50% para uma duração de 60%. E para um exercício aeróbico pesado, a gente vai pensar em até 75% na duração de 30 minutos. Importante lembrar da hipoglicemia pós-exercício. Então, ela pode ser imediata, e aí a gente vai orientar que ele faça o consumo de carboidrato durante e após o exercício, uma monitorização cuidadosa da glicose. E é extremamente fundamental a gente orientar o indivíduo sobre a aplicação da insulina e evitar que ele aplique no próximo do grupo muscular de maior recrutamento no exercício. Então, no dia que ele vai fazer um membro superior, não é interessante que ele faça essa insulina em musculatura na região tricipital. Se ele vai fazer perna no dia, é interessante que ele faça mais em região tricipital. Então, vai muito dessa variação e lembrar do rodízio, que sempre é fundamental para o diabético também. Na tardia, que pode ocorrer até 28 horas após, o consumo de 1,5 gramas por quilo de carboidrato pode auxiliar na prevenção. Lembrar de cetoacidose diabética no atleta. Então, indivíduos com glicemia de 364 a 455 estão num risco maior de cetoacidose diabética em caso de exercício vigoroso. E lembrar que isso tem também uma correlação com liberação de hormônios contrarregulatórios. E a presença de cetonas urinárias, que eu tanto comentei, ela confirma essa hipoinsulinemia, o que aumenta um risco maior de hiperglicemia e cetoacidose. E, como comentei, tem a questão do exercício aeróbico, de uma forma que a gente começar em baixa intensidade, que ele pode reduzir um pouco, e a gente não pode encorajar o atleta a utilizar dessa estratégia de exercício para controlar a glicemia, principalmente nesses casos. Para finalizar, então, trouxe um pouco das manifestações musculoesqueléticas do diabetes mellitus. A gente tem aqui as principais desordens, entre elas uma osteoartrite, que é muito mais comum em diabético do que pessoas sem diabetes, a capsulite adesiva, uma limitação do arco de movimento, contratura do Pui-Trem, a síndrome do carpo, tenossinovite de flexores e a hiperostose esquelética idiopática. Aqui eu trago um pouco das imagens, então a contratura do Pui-Trem e aqui a exostose da coluna. Bom, era isso. Aqui estão as referências que eu utilizei. Qualquer dúvida, estou aberto à disposição. Se alguém quiser comentar alguma coisa também, estou aberto. Parabéns, acho que você fez uma explanação bem completa sobre diabetes e exercício. Acho que você conseguiu cobrir tudo que era importante cobrir. Lembrando que os pacientes com diabetes, eles geralmente têm uma massa óssea também mais baixa, então, aquilo que a gente discutiu no ambulatório na semana passada, né, que quando a gente for inseri-los no FRAX, for usar o FRAX para avaliação de risco de fratura, a gente precisa colocar o indivíduo diabetes, se a gente não tiver no FRAX, o diabetes, a gente precisa colocar na posição de artrite reumatoide, né? Teve o Brado esse final de semana, infelizmente eu não pude ir porque eu estava num outro evento médico, mas no Brado ia ser liberado o Frax, né? Eu ainda não consegui ver, mas o Frax, pelo que eu estou sabendo. Se eu não me engano, doutora, foi liberado, sim. Eu abri esses dias eu tava rodando na geriatria e a gente conseguiu abrir lá.
Já está aberto, sim, Andréia. Eu também não fui no Prado, mas já está aberto e já tem algumas correções, sim, sugeridas. Ai, ótimo, ótimo, porque isso é super importante a gente tá colocando. E frisando, salientando o que você falou, não existe receita de bolo, a gente tem que usar essas tabelinhas de controle de glicemia, de alimentação e tudo, mas é o dia a dia com o que a gente consiga descobrir a estratégia que serve para aquele indivíduo diabético. Então, alguns preferem corrigir mais a glicemia e começarem a atividade física, outros preferem, na verdade, começar com a glicemia um pouco mais alta e ir reduzindo essa glicemia ou tomando depois durante o exercício quando é necessário. Na maior parte das vezes até não é. Eu vou passar para a Adriana, que ela levantou a mão aí. Bom dia, parabéns, Lucas, pela didática e pela apresentação. Obrigado, Adriano. Acho que ela caiu. Adriana, Adriana, eu acho que você ia falar mais alguma coisa, talvez, não sei. Então, Não, eu ela acho que ela caiu, saiu. doutora. Ela falou e caiu, é. Infelizmente. Acho que ela ia fazer algum comentário. Aí, voltou. Caí, desculpe. Eu ouvi um professor de educação física outro dia, numa reunião que eu estava, fazendo um comentário que ele não soube explicar. E eu achei um tanto quanto sem fundamento, mas vou até colocar aqui para ver se você leu alguma coisa. Que não se deve deixar o aluno diabético beber água durante o exercício. Por quê? O argumento dele foi que o aproveitamento da contração muscular diminuiria. E eu queria saber se você leu alguma coisa nesse sentido, porque eu Olha, nunca vi isso. tudo que eu li sobre é sempre de orientar a hidratação e não de deixar ele desidratado com a falta da água, né? Pelo contrário. Na verdade, a água vai até auxiliar nesse sentido, né? Você vai ter uma musculatura mais com volume maior que vai facilitar até essa contração. Então, não conheço isso. Se alguém conhecer. Não, não faz o mínimo sentido, Também. Adriana. E eu acho que é importante a gente também estar lembrando aqui aqueles pacientes que estão usando, que têm diabetes tipo 2, aqueles que estão usando semaglutida. A semaglutida muitas vezes diminui a sede, tá? Então, isso é também importante a gente dizer. Esses pacientes, eles têm uma tendência maior até a desidratação. No caso do uso da semaglutida, eles têm muito frequentemente o risco de ter obstipação. Então, eles precisam, muito pelo contrário, Adriana, aumentar a hidratação e aumentar, não deixar desidratar durante a prática da atividade física. Então, não faz sentido nenhum. Os idosos, principalmente, que eles têm culturalmente, maior dificuldade de se hidratar, eu vejo que no exercício é o grande start que a gente consegue fazer eles beberem mais água. Então, eu vejo que é o contrário até. Durante o exercício, você consegue fazer o idoso beber água sem grandes sacrifícios, né? Exatamente. É até uma causa de hipotensão postural em idoso, né, Adriana? Quando você pensa, às vezes o idoso ele tá ali fazendo exercício, ele apresenta uma tontura, uma vertigem, e até às vezes pela falta da água que ele não tomou. Então ele pode evoluir até com uma hipotensão postural, de fato. Com certeza. Mais alguma pergunta, gente? Então, eu vou encerrar de novo. Lucas, parabéns, foi muito completa a sua apresentação. Obrigado. Obrigado, pessoal.